Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante discutido: a dependência emocional. Você sabe o que é dependência emocional? Dependência emocional é um apego excessivo de uma pessoa para com a outra. Pode ser uma amizade, pode ser um parente, pode ser um ente querido, mas normalmente essa dependência emocional, ela vem de relacionamentos amorosos. A maioria das pessoas que chegam com relatos de dependência emocional para a gente sempre vem trazendo isso de questões amorosas, de maridos, de namorados, né, de cônjuges. Então, a gente precisa estar entendendo até que ponto esse apego emocional ele é positivo ou negativo em nossas vidas, né? Porque estarmos ao lado de alguém que é recíproco, que tem empatia, que tem a facilidade de retribuir tudo aquilo que nós estamos dispostos a oferecer na relação, é muito bom. Mas quando a gente começa a ficar numa dependência do outro para viver, para executar as nossas tarefas e que isso nos traga prejuízo, aí isso não é legal. Isso pode vir a desencadear até alguns transtornos, alguns distúrbios. Então, nós precisamos começar a entender melhor essa questão da dependência emocional. Normalmente, a dependência emocional nos traz alguns sintomas. Esse indivíduo chega para nós com alguns sintomas. E quais sintomas são esses? Normalmente, são pessoas muito controladoras, que controla o seu parceiro, ou sua amizade, ou o seu ente querido, seu parente, o tempo todo. Controla nas redes sociais, controla no telefone, controla seus passos, onde está, onde não está, se está no trabalho, se saiu, se já chegou. Então, é uma cobrança, é algo tão fora do comum que acaba sufocando o outro. O outro, às vezes, não tem nem pretensão de sair desse relacionamento, mas ele começa a ficar tão sufocado com a dependência emocional do outro que ele acaba cogitando a possibilidade de sair dessa relação, o que vai trazer mais transtorno, mais prejuízo ainda para esse indivíduo que tem a dependência emocional. Então, é um ciúme exagerado, incontrolado, que você está o tempo todo querendo ter o outro por perto, ter consciência do que o outro está fazendo, ter conhecimento de tudo que está acontecendo na vida do outro. É uma invasão da vida do outro o tempo todo. E isso em todos os âmbitos, seja no pessoal, no profissional. A pessoa que é dependente emocional, ela quer ter o domínio de toda a situação da pessoa a qual ela é dependente. E ela não consegue tomar decisões sozinha sem que ela procure saber o que o outro pensa. E isso não é nem porque ela quer opinião, não. É porque ela é dependente mesmo do outro. Ela não consegue tomar decisões da sua vida própria sem depender do outro. Então a coisa toma uma proporção, uma coisa muito séria, que pode vir a trazer transtornos muito piores. E ela fica insegura no relacionamento porque ela acha que o outro
não se dedica como ela se dedica, que não tem a mesma reciprocidade, que o nível de sentimento não é o mesmo, que não há a mesma correspondência de sentimentos. Então ela torna a vida dela um transtorno, algo muito desagradável e, consequentemente, provoca isso no outro também. Então ela começa a se anular. Por conta dessa dependência, ela passa a se colocar numa posição de inferioridade em relação ao outro. O outro passa a ser o centro das suas atenções, o centro da sua vida. Ela coloca o outro em primeiro lugar, justamente com o medo da possibilidade de perder o outro. Então, é uma dependência totalmente desgastante e negativa, porque ela vai se perdendo como ser humano, como indivíduo, como pessoa, vai se anulando por conta do outro. E mesmo provocando todas essas perdas em sua vida, ela não consegue manter o outro na relação, porque o outro acaba não dando conta de tanto sufocamento, de tanta cobrança, de tanta exigência, porque independente de nós estarmos ou não em uma relação, nós também temos a nossa individualidade, nós também temos nossa privacidade. E a gente está o tempo todo sendo invasivo com o outro é muito ruim, é muito desgastante, é muito desrespeitoso. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não se anular e também não anular o outro. Para a gente não se prejudicar, mas também a gente não prejudicar a vida do outro. A gente precisa estabelecer um relacionamento saudável, um relacionamento onde haja reciprocidade, onde o outro queira estar nessa relação, onde o outro se sinta bem em estar em nossa companhia, mas que nós não estejamos cobrando que o outro esteja ao nosso lado, porque ninguém é obrigado a estar junto de nós, assim como nós também não somos obrigados a estar junto de ninguém. Mas a gente precisa estar por livre e espontânea vontade e sentir prazer de estar nesse relacionamento. E não existe nada mais desgastante e mais cansativo de você estar numa relação sendo obrigado, sendo controlado, sendo manipulado o tempo todo, só porque nós somos uma pessoa dependente emocional do outro. Isso não faz bem para nós e nem faz bem para o outro. Então, como superar essa dependência emocional? Nós precisamos ter consciência de que nós estamos dependentes emocionalmente do outro, que nós paramos a nossa vida e que nós, com medo da rejeição, nós passamos a fazer tudo o que o outro quer. Nós passamos a controlar a vida do outro e deixar de fazer as nossas próprias atividades de vida diária. Às vezes nós estamos nos prejudicando até quanto profissionais, porque ao invés de estarmos cuidando de nós, daquilo que nos cabe, nós estamos empenhados em controlar a vida do outro. Então nós precisamos ter essa consciência, não, eu estou doente, eu preciso me tratar, eu estou dependente emocionalmente de fulano, e isso não é saudável no relacionamento. Nós precisamos fortalecer a nossa autoestima. Eu me conheço, eu sou uma mulher de valor, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher criativa, eu sou uma mulher com autoestima elevada, eu sou uma mulher competente, eu sou capaz de estar nesse relacionamento. Eu não tenho que estar insegura achando que o meu parceiro
pode estar me enganando, me traindo, pode acontecer, mesmo eu tendo todas essas características e eu as reconhecer em mim, pode. Mas eu também preciso ter a minha autoestima e meu amor próprio elevado a ponto de que, se isso vier a acontecer, eu esteja consciente de que eu sou uma pessoa de valor, reconheço esses valores em mim, tenho amor próprio, tenho autoestima, e se o outro não fez por onde estar na relação comigo e resolveu por algum motivo sair ou estar com outra pessoa, que eu entenda e que eu aceite e que eu dê sequência à minha vida e não que eu sofra ou que eu me coloque numa posição de inferioridade, de não merecer aquilo por conta de eu ter uma autoestima baixa, por eu achar que eu só mereço aquele indivíduo, aquela pessoa. Então a gente precisa elevar a nossa autoestima, saber o que nós merecemos, o que nós não merecemos e nos amar. Porque quando nós nos amamos, nós não precisamos do amor do outro. Ele vai vir para somar, mas não para nos dar nada, porque nós já temos. Nós precisamos trabalhar autoconhecimento, autoconfiança. Eu confio em mim, eu me conheço. Eu não tenho que ficar controlando o outro, porque a gente não consegue controlar ninguém. Eu preciso ter autoconhecimento e confiar em mim para que eu não me coloque numa posição de inferioridade e de depender do outro para eu me sentir fortalecido, me sentir amado, me sentir desejado, me sentir querido. Tudo aquilo que eu desejo, que eu busco que o outro sinta por mim, primeiramente, eu é quem tenho que sentir por mim. Porque aí você se coloca numa posição de não aceitar qualquer coisa, de não merecer qualquer coisa, porque você sabe o seu valor, você sabe o que você merece. Então você passa a não depender daquilo que você tem. Então, em primeiro lugar, autoconhecimento, autoconfiança, amor próprio, porque aí você está bem resolvida com você mesma e aí você não aceita qualquer coisa. Quando nós sabemos o que nós queremos e o que nós merecemos, nós saímos daquela posição de aceitar migalhas. Quando a gente aceita migalhas, é porque nós estamos em uma dependência emocional. E por ter medo de perder aquele pouco que nos é oferecido, a gente acaba aceitando qualquer coisa. Mas quando você sabe do seu valor, você vai buscar aquilo que você realmente merece, aquilo que você realmente quer, e não vai aceitar qualquer coisa. E não vai se diminuir para caber naquilo que não lhe cabe. Você vai deixar de ser uma oportunidade para ser prioridade. Mas primeiramente, você precisa se priorizar. Você precisa se valorizar. Nós não podemos cobrar do outro aquilo que nós não sabemos nos dar. E quando a gente não consegue entender, reconhecer todo esse valor que nós temos, que nós não conseguimos visualizar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, a gente precisa recorrer à ajuda de um profissional, do psicoterapeuta, que vai nos proporcionar autoconhecimento, reflexões e que aí então nós vamos ter condições de entender o que nós realmente queremos
e o que nós realmente merecemos. Vocês que me acompanham nos vídeos, vocês devem perceber que sempre eu menciono o autoconhecimento, a autoconfiança, o autoamor, o autocuidado nos meus vídeos. Porque é isso mesmo que a gente precisa ter constantemente, que a gente precisa buscar diariamente em nossas vidas. Porque se a gente tem autoconfiança, se a gente tem autocuidado, se a gente tem autoconhecimento, a gente deixa de estar em muitos lugares que não nos cabem. Em muitos lugares os quais nós não temos o valor que nós merecemos. A gente passa a não aceitar aquilo que nós não merecemos e passamos a exigir, ou pelo menos a pontuar para o outro, aquilo que nós realmente queremos e aquilo que nós realmente merecemos. Então, o autoconhecimento, a autoestima, o amor próprio, eles deverão estar sempre em nossas vidas. Porque quando nós temos tudo isso conosco, nós sabemos o que queremos, onde nós queremos chegar, com quem queremos chegar e o que nós somos merecedores. Então, quando você se ver numa situação em que você não sabe onde chegar, o que você quer, o que você merece, é porque você deixou de se conhecer. Você deixou de ter amor próprio. Porque pode acontecer de em algum momento a gente acabar se perdendo por algumas convivências, por algumas influências, por ouvir muitas vezes as pessoas falarem do nosso valor, do nosso merecimento. E a gente pode em algum momento realmente se perder. Mas aí quando você tem dúvida do que você merece, do que você quer, de quem você é, você busca ajuda. Não, eu sabia até pouco tempo quem eu era, o que eu queria, o que eu merecia. Se eu perdi isso, eu vou buscar ajuda para eu voltar a ter tudo isso que eu tinha anteriormente e que fazia de mim um ser humano melhor, um ser humano com autoconhecimento, com amor próprio, com autoestima elevada. Então, nós nunca devemos nos perder. E quando nós pressentirmos que isso está acontecendo, nós precisamos daquele estalo e buscar irmos atrás novamente daquilo que a gente perdeu por algum momento. Então eu desejo você boas reflexões, que você tenha sempre autoconhecimento e que você não permita de jeito nenhum que outras pessoas direcionem a sua vida e que você não precise estar suportando determinadas situações, determinadas relações por conta de não se autoconhecer e de estar dependendo do outro. Porque aí você acaba se colocando em uma relação abusiva, em uma relação tóxica e você acaba deixando de ser realmente quem você é e de merecer aquilo que realmente você merece. Boas reflexões, busque seu autoconhecimento e seja imensamente feliz. Um abraço.